Olá, meu nome é Lívia e eu e o meu grupo iremos falar sobre ferimentos e eu irei dar uma pequena introdução a respeito da classificação dos ferimentos. Os ferimentos são rompimentos da pele por objetos perfurantes ou objetos cortantes e sempre que há um ferimento, há uma hemorragia, podendo ela ser pequena ou grande. Os ferimentos podem ser classificados quanto à profundidade de superficial ou profundo, dependendo de qual camada da pele que atinja. Lembrando que temos três, da mais superficial para a mais profunda: epiderme, derme e subcutânea ou hipoderme. Quanto à complexidade, ele pode ser simples ou complexo. Quanto ao formato e agente causador, pode ser classificado como pontiforme, como por agulhas, como está mostrando na foto. Pode ser corto-contuso, perfuro-contuso, perfuro inciso, como por gilete, queimaduras com agente causador sendo calor, geladuras com agente causador sendo frio, e pode ser por fatores endógenos, como as alergias. Quanto ao comprometimento, temos 4 classificações: como foram produzidas, se foi cirúrgica, contusa, lacerada ou perfurada; grau de contaminação, se está totalmente limpa, se está limpa contaminada, se está contaminada ou infectada; comprometimento tecidual, estágio 1, 2, 3 e 4, que é o mais profundo; e tempo de evolução, que pode ser agudo ou crônico. A respeito de ferimentos profundos, a primeira coisa que a gente deve fazer é manter a calma. Segundo, a gente deve controlar a hemorragia. Primeiro, devemos lavar a ferida com água e sabão. Devemos controlar a hemorragia usando gaze ou um pano limpo e não usar algodão, porque pode prender fiapos, e fazer uma compressão direta, segurando o braço da vítima. Obviamente, antes da gente ter pego na ferida, a gente tem que lavar as nossas mãos com água e sabão, que já estavam lavadas, antes de eu pegar na ferida. E após isso, após a gente controlar a hemorragia, a gente não pode retirar nenhum material encravado na pele e a gente deve, não a gente, profissional de educação física, mas a gente deve levar para um médico ou para um enfermeiro para eles realizarem a sutura. Bom, no caso de ferimentos superficiais, vai haver uma pequena quantidade de sangue, porque a lesão vai pegar alguns capilares que estão na região superficial da pele, na epiderme, que é a região mais superficial da pele, mas essa lesão não vai atingir vasos sanguíneos que estão mais profundos, então é só um pouco de sangue que sai. Então a gente prossegue com a lavagem da região, utilizando água e sabão, já está mais do que suficiente para higienizar bem e evitar a permanência e a proliferação de bactérias. É importante que não se use álcool para lavar a ferida, porque o álcool pode prejudicar ainda mais aquela região, e no máximo você pode utilizar água oxigenada, que ela também tem a capacidade de matar bactérias. Então, se não houver água e sabão, pode ser utilizado água oxigenada. Antes de qualquer coisa, você também deve estar com as mãos limpas, muito bem limpas, com água e sabão, que é para evitar infecções, já que você vai estar em contato direto com o sistema circulatório da pessoa. É muito importante que você também esteja com as mãos muito bem limpas, e água e sabão fazem bem esse papel, limpam de forma suficiente para você poder prosseguir com o cuidado com o ferimento. E na hora de lavar o ferimento, você pode aplicar água corrente na região. Vai limpar um pouco do sangue que saiu, mas ele vai ficar aqui um ferimento. Então você pode vir com uma gaze embebida de água e sabão para fazer a higienização do local com muito cuidado, percebendo se tem algum resquício de vidro ou cascalho que possa, no momento da fricção, piorar ainda mais esse ferimento. Então, com todo cuidado, você aplica aqui essa água e sabão na gaze
é importante que você não use algodão, porque o algodão pode soltar pelos, né, e ele pode ficar incrustado na pele, e quando ele for ter que ser retirado, posteriormente pode causar um outro ferimento. E isso não é desejável. Bom, e depois que o ferimento está limpo e seco, você não precisa passar nenhuma pomada cicatrizante, nem colocar nenhum produto, nenhuma substância em cima, porque você não sabe exatamente qual é a situação em que essa ferida se encontra. Então o que você deve fazer é deixar seco, deixar sem nada e colocar um curativo simples como um band-aid. Então você coloca um band-aid só para proteger a região, né, de impurezas que venham do ar ou de outros locais. Então colocou um band-aid, já é suficiente para deixar a região protegida e evitar infecções que venham de agentes contaminantes. Bom dia, eu vim falar da imobilização provisória, que é aqui realizada nos primeiros socorros. A imobilização provisória pode ser utilizada tanto em fraturas abertas quanto em fraturas fechadas ou luxações. Deve ser realizada com a técnica adequada, pois o excesso de movimentação pode prejudicar a vítima. Então você tem que saber o que você está fazendo ali na hora, senão você pode piorar a situação. Ela serve para evitar dor, prevenir ou minimizar lesões futuras de músculos, nervos e vasos sanguíneos. E manter a perfusão. Perfusão é manter o sangue circulando naquela região. E auxiliar na hemostasia, que é a contenção hemorrágica, para o sangramento. Imobilize sempre as articulações distais e proximais. Mantenha as extremidades sempre expostas. Mais na frente eu vou explicar melhor isso. Retire anéis, joias, coisas que podem atrapalhar na imobilização. Cheque o pulso antes e depois da imobilização para ver se não aconteceu alguma alteração, se não diminuiu a circulação após a imobilização. Isso deve ser checado. Se a fratura for fechada, você pode botar os membros em uma posição natural. Mas se ela for aberta, você não pode mexer ou tentar alinhar o membro com a posição natural. Nunca tente reduzir uma fratura. Materiais que podemos utilizar são principalmente talas de todos os tipos, talas infláveis, tala de papelão, tala de madeira, uma superfície rígida que possa simular uma tala, e atadura crepom, que é onde a gente pode fazer a principal imobilização que fazem, que é a mumificação. Como é que é feita a mumificação? Bem, digamos que um bebê, uma criança, machucou um membro e a gente precisa pegar uma superfície rígida, claro que ela vai estar bem suportada aqui no chão. A gente pega uma superfície rígida, apoia no membro e com a atadura crepom a gente faz a mumificação, passando a atadura ao redor da tala e do membro prejudicado. É importante você deixar a extremidade, o pé, a ponta do pé exposta, porque caso você venha a notar um inchaço nos dedos, palidez, a pessoa reclama de dor, extremidades roxas, dedo frio, formigamento, é interessante você ter essa extremidade livre, você vê, porque você pode monitorar isso. Você pode ter apertado demais, pode ter acontecido alguma coisa que está atrapalhando na circulação da pessoa. Então você deve estar atento sempre a isso. Existem outros meios de imobilização, mas esse é o principal. Olá, gente. Dando continuidade, eu sou Fernando e vou falar para vocês como se deve realizar a manobra de transporte em situações de ferimento. Se o veículo para o transporte do paciente for um veículo 4 portas, dê preferência ao paciente ir acompanhado por alguém no banco traseiro, onde a pessoa
ela insere o paciente com todo cuidado, transportando sua cabeça, alocando ao lado direito do veículo, de preferência para facilitar a descida no hospital, e o acompanhante indo do seu lado esquerdo. É importante, quando você colocar o passageiro no banco traseiro, você observar se ele vai estar numa posição confortável, principalmente se ele tiver com ferimentos nos membros inferiores, onde ele possa ter uma distância satisfatória entre o banco da frente e suas pernas, caso o ferimento seja nos membros inferiores, né? Onde ele possa ficar mesmo com os membros flexionados de uma forma confortável, ou tentar colocar o banco dianteiro o máximo possível para frente, para que a pessoa consiga ficar com as pernas estendidas. No meu caso não é tão confortável, por eu tenho 1,87 m, né? Mas no caso de uma pessoa de menor estatura, essa posição pode ajudar bastante numa condução mais confortável desse passageiro. Durante o transporte, o condutor ele deverá seguir as resoluções e regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Durante o transporte, deve-se circular sempre com o farol baixo ligado, mesmo durante o dia e em deslocamento que não se caracterizem como urgência. Isso torna mais rápida sua visualização por outros motoristas, pelos pedestres, reduzindo significativamente a probabilidade de, nesse translado, ocasionar outros acidentes. Mesmo muitas vezes as situações que envolvem ferimentos não serem situações de extrema urgência, mas deve-se evitar algumas situações durante a condução. A primeira, todas as ultrapassagens durante o translado devem ser feitas pela esquerda. O pisca-alerta nunca deve ser utilizado com o veículo em movimento, pois ele dificulta a percepção pelos outros motoristas, não identificando para que lado o veículo irá virar, realizar as manobras. Por conseguinte, atrapalhando o melhor posicionamento dos outros veículos em relação à via. Então, não se deve utilizar o pisca-alerta durante o translado com o veículo em movimento. Durante o translado, a velocidade ela deve ser extremamente reduzida para permitir a realização segura dos procedimentos e manobras, certo? Evitando, assim, que as freadas e acelerações elas sejam muito bruscas, incluindo as mudanças de direção. Com essa velocidade reduzida e uma facilidade maior de realizar as manobras, deve-se mesmo assim manter a atenção em relação aos outros veículos, para poder antecipar qualquer manobra de segurança que deva ser realizada. Novamente, ou uma frenagem, ou uma mudança brusca de direção, a fim de evitar um novo evento de acidente, porque às vezes o condutor ele pode estar um pouco abalado devido às condições do paciente. Durante o translado, nunca deve ser ultrapassado o limite de velocidade da via. Recomenda-se que a velocidade ela deva ser reduzida para evitar ocasionar danos colaterais ao paciente em transporte. A frenagem ou aceleração bruscas elas podem causar danos à saúde dos passageiros, principalmente aqueles sentados lateralmente. Como eu falei na primeira parte, as pessoas sentadas principalmente nas pontas do carro, ou no lado esquerdo ou no lado direito, principalmente se for no lado oposto, porque dependendo da manobra, o paciente ele pode sentir mais o efeito, no caso da manobra brusca realizada com excesso de velocidade. No caso dos ferimentos, essas manobras bruscas elas podem realizar agravamentos de hemorragia, caso o ferimento do paciente assim o tenha. Deve-se ter a noção que o condutor, ao realizar a manobra de transporte, ele não tem percepção do desconforto que o paciente está sofrendo durante o translado. Então, manobras bruscas, altas velocidades, podem ocasionar eventos
de aumento da percepção de dor pelo paciente. O condutor ele não consegue ter essa percepção em relação ao desconforto, pois o corpo do condutor e sua musculatura antecipam os movimentos de frenagem, aceleração e curva, o que não ocorre com os outros passageiros que estão no veículo. Assim agradecemos a atenção de todos nesse momento e por aqui encerramos a nossa parte sobre ferimentos.